Bem-vindos de volta ao The Board Father. Eu sou o Ben, e neste vídeo vamos aprender a jogar Jesta. Aquele que devia ser apenas mais um jantar festivo organizado pelo rei, com boa música e um rico banquete, quando de repente o arauto invadiu o salão, trazendo uma triste notícia. O bobo da corte havia sucumbido a um ataque fulminante e não resistiu. Desolado com a perda de seu valoroso artista, o rei organizou um torneio e convocou os súditos de todas as partes com o objetivo de encontrar um sucessor para aquele que divertia a todos com suas proezas e humor perspicaz. Agora, filhos de camponeses e artistas de rua estão em polvorosa e circulam freneticamente pela cidade, teatro, guildas e corte, numa acirrada disputa, pois somente o rei dos bobos será aclamado o bobo do rei. No final do vídeo, nós também vamos deixar algumas sugestões de jogos parecidos com esses. Jogos às vezes com a mesma temática e outro funcionamento, ou o mesmo funcionamento e uma outra temática, para você que gosta desse tipo de jogo. Vamos agora ao setup do jogo e as regras, que nós te ensinamos a montar e jogar este jogo. Quer conhecer mais sobre jogos de tabuleiro? Presente na 205 Norte e nos principais eventos do Brasil. A Orgutal é a luderia mais antiga de Brasília. Tabuleiro é na Orgutal. Pra que no anual, né, gente? Vamos lá. Para este vídeo, iremos preparar uma partida para 2 jogadores. Comece posicionando o tabuleiro no centro da mesa. Embaralhe as cartas de evento e retorne, sem olhar, 3 para a caixa. Separe as cartas de lugares de acordo com seus tipos. Abra a primeira carta da pilha de eventos e posicione as pilhas de carta de lugares indicados nos espaços de custo 2 ao lado do tabuleiro. Posicione os demais baralhos de lugares nos espaços de custo 1. Embaralhe as cartas de favores do rei, retorne 2 para a caixa e revele o restante em um espaço próximo do tabuleiro. Em uma partida para 2 jogadores, retornamos uma carta adicional à caixa. Separe 7 selos de aula, um para cada tipo de aula do jogo. Aleatoriamente, posicione estes selos nos espaços indicados na corte. Para 2 jogadores, retorne a mesma quantidade para a caixa. Embaralhe os selos restantes e compre aleatoriamente 8 destes. Distribua os selos abertos nos espaços indicados nas casas dos professores. Deixe os selos restantes próximos do tabuleiro. Embaralhe e distribua aleatoriamente os preços de aula nos espaços indicados nas casas dos professores. Em seguida, separe todos os marcadores de objeto de acordo com o seu tipo e posicione um por jogador sobre as casas dos professores, de acordo com o ícone indicado no canto inferior esquerdo. Posicione os 3 marcadores pretos no teatro e o marcador branco no trilho de rodadas. Entregue a cada jogador um tabuleiro individual, um biombo, 12 marcadores de influência, 2 cubos, um peão, todos da mesma cor, 2 moedas de valor 3 e 4 de valor 1, além de 4 cartas, uma de cada lugar do jogo. Cada jogador deve posicionar um de seus cubos no trilho de pontos e outro no trilho de fama, no espaço 0 de cada trilho. Entregue ao último jogador que contou uma boa piada o marcador de primeiro jogador. Ele deve posicionar 2 de seus marcadores de influência nas guildas. O jogador pode optar por colocar ambos os marcadores na mesma guilda, ou um cada em 2 guildas diferentes. Por fim,
Cada jogador adiciona 2 coroas atrás de seu biombo. Agora, você e seus amigos já estão prontos para jogar Jester. Vamos às regras. Uma partida se desenvolve ao longo de 3 rodadas. A cada rodada, os jogadores poderão realizar uma ação obrigatória de baixar uma carta de local e uma ação opcional de adquirir uma nova carta de local. Cada jogador poderá jogar entre 3 e 9 vezes ao longo de uma rodada. Após um jogador baixar a sua terceira carta de um mesmo local, o fim da rodada é chamado. Os jogadores irão jogar até que o último jogador na ordem de turno tenha tomado sua vez. Vejamos as ações em detalhes. Baixar uma carta. Em seu turno, um jogador deve jogar uma carta de sua mão e realizar uma ação no local indicado pela carta. Os 4 locais indicados nas cartas são cidade, corte, teatro e guildas. Um jogador move seu peão para o local indicado e realiza uma ação associada ao local. Vejamos as ações de cada lugar no tabuleiro em detalhes. Cidade. Ao baixar uma carta de cidade, o jogador deve selecionar uma das casas de professores representando as 7 modalidades de aula: acrobacia, canto, harpa, mágica, malabarismo, poesia e teatro. Há 3 restrições para os jogadores. Um jogador não pode selecionar um local caso a casa já possua um peão de outro jogador, neste caso o professor está ocupado, se a casa não possuir nenhum selo de aula, neste caso o professor está ausente, ou caso ele já tenha visitado este professor em um turno anterior, numa mesma rodada. Ao visitar o professor, o jogador deve pagar o preço da aula, indicado abaixo da casa, coletar um selo de aula e adicioná-lo ao seu tabuleiro pessoal. Além disso, o jogador pode optar por adicionar um de seus marcadores de controle ao lado do selo coletado na tabela de especialização. Note que, uma vez que o marcador tenha sido adicionado à tabela de especialização, ele permanecerá ali até o final do jogo. Ademais, o jogador pode optar por encomendar um objeto relativo à especialização que ele acaba de estudar. O jogador adiciona uma ficha do objeto ao seu espaço colorido na loja do artesão e paga uma moeda, mais uma para cada objeto de outro jogador existente na loja. Cada jogador pode adicionar apenas um único objeto para este espaço. Ao visitar a cidade novamente, em um turno futuro, o jogador irá receber o objeto encomendado. Caso, em um outro turno, o jogador não possa ou não deseje visitar um professor, mas queira receber o seu objeto encomendado, ele pode utilizar uma carta de cidade e posicionar o seu peão na loja do artesão. Mais de um peão pode estar próximo à loja do artesão por vez. Teatro. Ao baixar uma carta de teatro, o jogador deve posicionar o seu peão na arena do teatro. Caso apenas o seu peão se encontre ali, o jogador se apresenta sozinho e recebe 2 pontos de fama por isso. Caso hajam outros peões, os jogadores se apresentam coletivamente. O jogador que acabou de colocar o seu peão no teatro recebe 1 ponto de fama e os demais recebem uma moeda. Em seguida, o jogador pode selecionar uma das apresentações disponíveis embaixo do teatro e receber o seu bônus. Ele deve mover um dos marcadores pretos para cima da apresentação escolhida, indicando que outros jogadores não podem mais selecionar esta apresentação. Após todas as 4 apresentações terem sido selecionadas, retorne os marcadores pretos para a arena do teatro. Corte.
Ao baixar uma carta de corte, o jogador deve posicionar o seu peão sobre o bulbo da corte, no centro dela. Em seguida, ele deve selecionar uma de duas possíveis ações. Opção A. O jogador recepciona um nobre. Primeiro, ele recebe 2 moedas por isso. Em seguida, ele deve selecionar um assento na corte e posicionar um nobre sobre ela. Repare que os assentos podem ser cadeiras vermelhas ou azuis. As cadeiras vermelhas possuem um efeito que prejudica os outros jogadores, enquanto que as cadeiras azuis possuem efeitos que beneficiam o jogador que a ocupou. Veja a página 5 do manual para uma descrição detalhada ou os tabuleiros individuais para um lembrete dos efeitos de cada cadeira. Note que as cadeiras vermelhas não podem ser ocupadas na primeira rodada. Opção B. O jogador influencia a realeza. O jogador posiciona um de seus marcadores de influência no espaço do rei e recebe um ponto de vitória. Caso o marcador de outro jogador se encontre neste espaço, mova-o para o espaço da rainha. Cada espaço pode conter apenas um marcador por vez. Mova os marcadores até que apenas um marcador ocupe cada espaço. Marcadores da princesa são movidos para o conselheiro. Neste espaço, mais de um marcador pode estar presente ao mesmo tempo. Após o reordenamento de todos os marcadores, caso o jogador ativo possua a maioria de marcadores na corte, sem contar aqueles no conselheiro, ele pode remanejar os selos de aula na corte. Ele pode trocar 2 selos de posição entre si. Em caso de empate pela maioria, o jogador que possuir a maior fama é considerado como aquele que possui a maioria. Em caso de persistência do empate, todos os jogadores empatados podem remanejar os selos. Nenhum jogador é obrigado a remanejar selos caso não queira. Guilda. Ao baixar uma carta de guilda, o jogador deve posicionar o seu peão sobre qualquer espaço de guilda ou próximo delas. A localização não importa. O jogador pode manipular uma quantidade de marcadores seus de acordo com a quantidade de cartas de local de guildas que ele baixou. Ou seja, caso seja a primeira carta, ele pode manipular 2 marcadores, a segunda 3 e a terceira carta 4 marcadores. Manipular um marcador significa adicionar um marcador de sua reserva a uma guilda ou mover marcadores existentes entre as guildas. As guildas garantem aos jogadores benefícios caso o número mínimo de influência seja atingido, de acordo com o indicado acima do nome das guildas. Verifique a página 6 do manual para uma descrição detalhada ou o tabuleiro de jogo para um lembrete dos efeitos de cada guilda. Comprar uma carta. Após baixar uma carta obrigatória e realizar as ações associadas ao local, o jogador pode optar por adquirir uma nova carta de local da oferta. O jogador paga à reserva o valor indicado abaixo da carta de sua escolha e a adiciona à sua mão. Não há limites de cartas na mão dos jogadores. Entretanto, apenas uma carta por vez pode ser comprada. Note que nenhum jogador pode terminar o seu turno sem ao menos uma carta na mão. Caso o jogador tenha utilizado a sua última carta, ele deve comprar uma nova carta. Caso um jogador seja obrigado a comprar uma carta, mas não possua dinheiro, ele deve remover um de seus marcadores de influência permanentemente do jogo. Este marcador deve ser removido de qualquer guilda, espaço de corte ou da tabela de especialização do tabuleiro pessoal. Caso o marcador seja removido da corte, reorganize os marcadores restantes
de maneira a eliminar quaisquer buracos na fileira. Final da rodada. Após o jogador baixar a sua terceira carta de um mesmo local, a rodada irá terminar após o último jogador da rodada tomar o seu turno. Após todos terem jogado, o jogador que ativou o final da rodada seleciona uma das cartas de favores do rei, recebe o bônus dela e a vira para baixo. Em seguida, o próximo jogador, na ordem de turno, realiza a mesma ação e assim por diante. Caso o último jogador não possa aplicar os efeitos que restam das cartas de favores, ele recebe um ponto de vitória e uma moeda. Em seguida, os jogadores pontuam pelas seguintes localidades. Teatro. Cada jogador recebe pontos de vitória igual a metade de seus pontos de fama arredondados para baixo. Por exemplo, o jogador azul receberia 1 ponto por possuir 2 pontos de fama, enquanto que o jogador vermelho não receberia nenhum ponto. Guildas. Em cada guilda, o jogador que possuir o maior número de marcadores de influência recebe 2 pontos. Por exemplo, o jogador vermelho receberia 1 ponto e o jogador azul receberia 1 ponto por estas guildas. Em caso de empate entre 2 jogadores, ambos recebem 1 ponto cada, como acontece na quarta guilda. Em caso de empate entre 3 ou 4 jogadores, nenhum jogador recebe pontos. Corte. Cada espaço de realeza concede 1 ponto para o jogador que possuir um marcador de influência. O conselheiro concede 6 pontos para um jogador que possua ao menos um marcador de influência ali. Após distribuir esta pontuação, remova todos os marcadores de influência do conselheiro. Em seguida, todos os candidatos a bobo são avaliados. Os jogadores devem observar o tipo de selo associado a cada membro da realeza. Então, os jogadores devem verificar quantos pontos de prestígio eles marcaram nesta rodada e convertê-los em pontos de vitória, moedas ou coroas. Para isso, os jogadores verificam quantas aulas fizeram na categoria preferida dos membros da seguinte maneira. O valor indicado pelo membro, 1 ponto para cada nobre em um assento associado ao membro e 3 pontos pelo objeto relacionado ao selo. Por exemplo, o jogador vermelho possui aulas em acrobacia e malabarismo. A rainha lhe concede 6 pontos pelas acrobacias, enquanto que o príncipe lhe concede 5 pontos pelo malabarismo. A rainha possui um nobre, portanto, mais 1 ponto. E o jogador vermelho ainda possui um objeto específico para o malabarismo, somando mais 3 pontos. Portanto, ele obteve 16 pontos de prestígio, que devem agora ser convertidos. Os jogadores devem converter os pontos obtidos em pontos de vitória ou coroas na proporção de 2 para 1, ou moedas na proporção de 1 para 1. Todos os pontos devem ser utilizados, mas os jogadores podem utilizar qualquer combinação possível. O jogador vermelho poderia optar, por exemplo, por converter os seus 16 pontos em 8 pontos de vitória. Ou então, ele pode converter os seus pontos em 4 pontos de vitória e 4 coroas. Ou ainda, ele poderia optar por 4 pontos de vitória, 2 coroas e 4 moedas. Após calcular essa pontuação, os jogadores devem remover todos os marcadores de influência das guildas indicadas na carta de evento revelada na rodada. Para esta rodada,
As guildas de número 2, 4 e 6 sofreram com a peste negra. Portanto, todos os marcadores de influência no espaço 4 morreram. Descarte a carta de evento e revele uma nova, reordenando os baralhos de local de acordo com os novos valores indicados. Remova todos os selos restantes nas casas dos professores, embaralhe-os com os selos ao lado do tabuleiro e, novamente, compre a quantidade de selos indicada para o número de jogadores. Reembaralhe e redistribua também as fichas de preço. Mova o marcador de rodadas adiante e vire novamente as cartas de favor do rei para cima. Finalmente, entregue ao jogador que ativou o final da rodada o marcador de jogador inicial. Ao final da terceira rodada, após realizar a contagem de pontos normal, realize também esta conferência por pontos. Cada conjunto de 4 cartas de cada tipo de local, um de cada tipo, que o jogador possuir em sua mão, lhe confere 3 pontos de vitória. Cada objeto no tabuleiro pessoal de um jogador lhe confere 2 pontos. Cada marcador de especialização confere ao jogador 1, 3 ou 6 pontos de vitória. A cada 3 moedas que o jogador possuir, ele recebe 1 ponto de vitória. Caso o jogador possua ao menos um marcador de especialização em 6 modalidades, ele recebe 7 pontos de vitória. Caso o jogador possua ao menos um marcador de especialização nas 7 modalidades, ele recebe 10 pontos de vitória. O jogador que possuir a maior quantidade de marcadores de influência no tabuleiro, ou seja, nas guildas e na corte, recebe 8 pontos de vitória. O segundo recebe 4 pontos de vitória. Em caso de empate, os 2 jogadores empatados recebem 6 pontos cada. Nenhum jogador recebe pontos em caso de empate entre 3 ou 4 jogadores. O jogador que possuir a menor quantidade de coroas atrás de seu biombo perde 10 pontos de vitória. Em caso de empate, o jogador mais atrás na trilha de fama perde os 10 pontos de vitória. Em caso de novo empate, ambos os jogadores perdem. O jogador que possuir a maior quantidade de pontos de vitória é o vencedor. Em caso de empate, vence o jogador mais adiante na trilha de fama. Em caso de novo empate, o jogador que possuir a maior quantidade de marcadores de influência no tabuleiro é o vencedor. Neste vídeo, ensinamos a jogar Jesta, por Marcos Macri. Obrigado por assistir ao nosso vídeo. Caso tenha alguma dúvida ou sugestões, deixe um comentário aqui embaixo. Responderemos assim que pudermos. Até a próxima, pessoal!